Graça e paz. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, narra a tentação sofrida por Jesus, por Satanás, e que Satanás lhe apresentou ali 3 opções como escolha para que Jesus escolhesse ou uma delas ou as 3, para que Jesus então não passasse por tudo que estava determinado ele a passar, cumprindo a sua missão recebida do Pai para ser executada sobre a terra. Fama, riqueza e glórias são as 3 ofertas de Satanás para Jesus. Mas por que ele ofereceu isso a Jesus? Porque foi entregue a ele, depois que nós pecamos, nossos pais primeiros pecaram, então todo ser humano nascido após nossos pais já nasce com a sua natureza pecaminosa e tendenciosos ao pecado. Então o domínio que era dado por Deus ao ser humano, ao homem, foi transferido isto para Satanás depois que o homem pecou. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Satanás se acha no direito de ser o possuidor de todas as riquezas que existem no mundo. E ele tem o domínio sobre isto porque a Bíblia afirma que ele é o Deus deste século. Muito bem. Porém, por que Satanás então investe contra o homem? Porque o homem é a coroa de toda a criação de Deus. E ao homem está reservado o direito, a oportunidade de então vir habitar os céus, lugar este de onde Satanás foi expulso e nunca mais pode voltar para lá. Jesus, em Mateus 10, verso 18, declara que ele via Satanás caindo do céu. Ou seja, foi então ele de lá expulso e lançado para a terra. E a Bíblia diz lá no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo foi até vós, e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por que então essa grande fúria de Satanás contra os seres humanos? Exatamente por esse motivo, porque ele sabe que para ele não há mais condição de ele voltar para a sua antiga morada. Ele sabe que o céu é um lugar maravilhoso e que para viver lá é preciso ter uma vida de santidade, uma vida incontaminada pelas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus e que o mundo está cheio delas. Então ele tenta introduzir todas essas práticas abomináveis na vida das pessoas, mormente na vida dos cristãos, aqueles que receberam de Deus uma ordem para não se envolver com o mundanismo, para não se misturarem com o sistema mundano. O que é o mundo? O mundo não são as montanhas, os prédios, as pessoas. O mundo que a Bíblia se refere é ao sistema que impera e prolifera no mundo, que leva as pessoas a cometerem atos ilícitos, tomarem atitudes contrárias à vontade de Deus, viverem suas vidas de formas ilícitas e até mesmo promíscuas, se deleitando em prazeres carnais que Deus não aprova, porque isto contamina não só o nosso corpo, mas também toda a nossa moral.
E quando o ser humano ele perde a sua moral, perde o seu caráter, ele perde tudo. Não adianta ter dinheiro, ter fama, ter muitas riquezas terrenas, se não tem mais o que é de principal valor para a sua dignidade, que é o seu caráter e a sua moral. E uma vez que Satanás consegue destruir isto numa pessoa, então esta pessoa, infelizmente, ela se torna vulnerável completamente para ser atraída e levada à prática de todas as ofertas maléficas oferecidas por Satanás, como ele as ofereceu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus resistiu-as, não as aceitou e se manteve na sua posição diante de Deus. Aí você pode pensar, mas era Jesus? Sim, mas ali estava o Jesus homem. E a Bíblia nos diz que em nenhum momento o Senhor Jesus usurpou ser igual a Deus. Ele se manteve na sua posição e postura humana, sofrendo todas as coisas, confiando na promessa de Deus para a sua vida, que faria dele o Redentor, o Salvador, o resgatador das garras de Satanás as almas de todos quantos vierem a crer nele e aceitar o seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário, vertendo por cada um de nós o seu precioso sangue. A fúria de Satanás se dá por conta disso, porque ele sabe que não voltará para lá, ele já tem a sua condenação, ele já tem a sua sentença e ele já tem o dia marcado para a sua execução. E ele quer arrastar com ele para este sofrimento eterno, que determinará o fim de todos aqueles que rejeitaram a palavra e as oportunidades que Deus deu. Ele quer arrastar consigo multidões que aceitarem as suas ofertas. Portanto, a mensagem de Deus para nós é esta: rejeitemos as ofertas vindas por parte de Satanás, porque ele só pode te prometer aquilo que é daqui, da terra, aquilo que perece. Não é nada eterno, não é nada permanente as ofertas de Satanás. Todas perecerão aqui com ele, juntamente com todas as pessoas que as aceitarem. Aceitem as promessas de Deus, as ofertas que Deus nos faz, que é a de habitarmos para sempre nos céus, longe de todo sofrimento, de toda dor, de tudo que este mundo nos causa como mal às nossas vidas. Uma vida eterna, mas não é simplesmente uma vida eterna, é uma vida eterna com prazer de viver, com substância, com a presença de Deus. Não é uma eternidade vazia, mas uma eternidade cheia da glória de Deus para todos quantos vierem a crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador das suas almas. Rejeitem as ofertas de Satanás e aceitem as promessas de Deus, crendo em Jesus, para que elas tenham eficácia em suas vidas e possam então entrar nos céus pelas portas, tendo os seus nomes escritos no livro da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.